Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 28 de maio de 2025, 28 de 5 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, faça sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama esse vídeo aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que porventura vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua nova, lua de plantar, semear e de introspecção, a lua em Gêmeos, fazendo uma conjunção com Júpiter em Gêmeos, fazendo um sextil com Vênus em Áries, fazendo uma quadratura com Saturno em Áries e também com Netuno em Áries, que por sua vez estão em conjunção. Então, esse Júpiter também está em quadratura com Saturno em Áries, no início de Áries, e com Netuno no início de Áries. Aqui é muito interessante porque é uma lua nova, lua de plantar, lua de semear e lua de introspecção. Em conjunção com Júpiter, então esse plantar e esse semear e essa introspecção, ela expande. Expande, então, prestar muita atenção, sobretudo com os sentimentos e as emoções com relação a algum pensar, a algum falar, a algum escutar, a algum ler e a algum escrever. Porque tudo isso internamente ela expande, então aumenta essa percepção através de um pensamento, esse pensar, e aí no sentimental e no emocional ela expande, fica maior. Percebe? Sobretudo com o que escuta, com o que fala, com o que lê, com o que escreve, entende? Mas o pensar também é muito forte, porque Mercúrio é o regente de Gêmeos, e Mercúrio está ali em conjunção com o Sol, né? E também fazendo uma conjunção com Urano. Então, no finalzinho de Touro. Então isso aí fica muito nervoso e muito rápido e também muito forte esse pensamento. Daí prestar muita atenção. Como é que acalma isso? Esse Mercúrio fazendo esse sextil com Saturno no início de Áries e com Netuno no início de Áries, pede prudência nesse pensar com Saturno, pede um pensamento assim, conectado com os valores da alma, do espírito e da espiritualidade. Porque ele também faz um trígono com Plutão retrógrado em Aquário. Então, se tem uma calma nesse pensar, uma humildade nesse pensar, esse trígono, esse pensamento, ele pode ser transformado e transmutado e regenerado por conta desse trígono fazendo com Plutão retrógrado em Aquário. Então, na história do trígono, tem essa história da transformação, da transmutação e da regeneração. E ali, se é com um coletivo, se é com pessoas, se é com amigas, amigos, esse trígono, nessa história da transformação, da transmutação e da regeneração, fica mais possível por conta desse Plutão retrógrado, porque ele está pedindo para rever, reavaliar a intensidade dessas relações com esse coletivo, com essa sociedade, com esse social, com essas amigas, com esses amigos, com essa amizade. O que é isso realmente? Então, no lugar assim de ali, a Lua em Gêmeos, em conjunção com Júpiter, de repente expandir um pensamento que não está legal,
que acaba provocando também alguma coisa não boa no emocional e no sentimental, ali, ó, nesse trígono ali com Plutão, revê, observa esse coletivo. Porque é aquela história, quando nós relacionamos com pessoas, nós relacionamos com seres humanos, e dali acontecem as situações, todas elas. Se esses seres humanos não estão numa conexão com o lado saudável da vida, não adianta a gente querer impor, não. Entendeu? A gente pode até falar, olha, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas a pessoa está ali naquela história, naquele caminho ali do não saudável, ela não entendeu ainda o saudável. A gente fala no sentido assim, de pontuar, olha, isso não está legal, isso não está certo, isso não colabora com uma relação saudável entre a gente, mas vai depender dessa pessoa perceber, entender e dar conta dessa maneira saudável, porque de repente ela entende que é aquela maneira não saudável que é o viver. Por exemplo, mentir, ser desonesto, corromper, subornar, aceitar ser corrompido, aceitar ser subornado, aceitar mentir, aceitar ser desonesto. Ela entende que é esse caminho que contribui com a vida dela. Porque ela entende o externo, só o mental, só o material, e entende que é por aí que a vida dela dá certo. E para quem entende que o dar certo é o lado saudável mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, é por aí que se vive, para essa outra pessoa não vai encaixar. Então, esse rever ali com as amizades é transformar, transmutar, regenerar no sentido de buscar outro coletivo, buscar outras amizades, buscar outro social, ou conviver com isso aí, mas de uma maneira menos intensa, menos profunda, porque Plutão é intenso e profundo. E a gente não muda as pessoas mudam, elas mesmas. O máximo que a gente pode fazer é tipo isso aqui que eu estou fazendo. Se isso aqui desenvolve alguma percepção para alguém que está nessa linha do não saudável, e a pessoa entende, é legal, então vou pegar esse caminho máximo, mas ela tem que entender, não é a minha fala. Entende? A minha fala, no máximo, dá um start ali nela para ela prestar atenção. Percebe? Ou de alguém, ou de vocês com as suas amizades, com os seus coletivos. Mas para quem já percebeu e viu que aquelas pessoas, aquele coletivo não está legal, então vaza, busca outro caminho. E outra coisa, quanto mais a gente vai dando conta desses valores nesse planeta aqui e nesse mundo mundano, até mesmo com relação com a espiritualidade, porque na espiritualidade tem muito desse lado também não saudável, a gente vai ficando mais sozinho, entende? Então a gente, no sentido assim de relacionar de verdade, fica mais sozinho. A gente fica numa relação social de gentileza, de respeito, de educação, porque não tem que apontar o dedo para o outro e não tem que fazer da boa qualidade de caráter caminho para ficar apontando o dedo, julgando, mas para ficar se protegendo. Então, por exemplo, não vai negociar, não vai criar uma intimidade, não vai confiar os seus valores emocionais, sentimentais e até materiais para esse coletivo, para essas pessoas que não são corretas. Que elas entendem que ser desonesto, mentir, corromper, subornar ou aceitar isso para elas mesmas é normal. Então você não negocia com essas pessoas, você não relaciona com essas pessoas, percebe? E se faz de uma maneira legal para se proteger, para depois poder se defender dentro desse mundo mundano através da justiça, através da legalidade. Mas isso assim, ó, buscando
cuidar do emocional, do sentimental, do espiritual. Não entra na vibe da guerra, da competição, da briga, da luta, não, porque aí tá entrando no mundo deles. E aí esse mundo deles, como tem mentira, desonestidades, para eles é muito mais fácil, eles não se incomodam. Entende? Então as pessoas aqui mais poderosas, por exemplo, que conseguem ali na justiça levar por 40 anos uma situação dentro do mundo da justiça, da lei, uma situação que elas estão erradas, elas não estão nem aí para o outro. Entende? Porque elas têm esse caminho, elas têm esse poder. E elas preferem gastar dinheiro ali, gastar energia ali, mas não fazer o certo. Porque elas não aceitam o certo. Então esse Mercúrio que rege Gêmeos, que está ali fazendo uma conjunção com o Sol, então ele fica muito dinamizado, o mental, a mente, e ainda alguma relação também com Urano, finalzinho de Touro, percebe? Ele fica muito forte, e aí vai por esses caminhos ali de ir com calma, assistir com Saturno, olhando os valores da alma, do espírito, da espiritualidade, da eternidade, sextil com Netuno, trígono com Plutão em Aquário, então assim, muda as amizades, transforma, transmuta e regenera. É a relação com esse social, mas sobretudo em si, no seu emocional, no seu sentimental. Emocional, Lua em Gêmeos, mental, Mercúrio em Gêmeos. Percebe? E ali Netuno e Saturno também faz um sextil com Plutão. Então forma um triângulo aí que é de cura, cura na gente mesmo. Não é a cura do problema material e externo, não. Esse aí acontece na medida que com a gente acontece. Aí a gente dá conta disso melhor, mesmo percebendo a injustiça, mesmo percebendo a falcatrua do outro, o lado desonesto do outro, o lado mentiroso do outro, porque isso aí não pode nos atingir. Porque se atinge a gente que busca esse caminho da retidão, da honestidade, do caráter saudável, se isso aí afeta a gente caiu na armadilha deles. Mas o lance, como é que sai? É se afastar. Não tem outro jeito. Entende? Quando vê, quando passar um pelo outro, seja gentil, seja respeitoso, mas não por eles, por si. Entende? Por si. É o que Buda fala. Perdoe. Não porque eles mereçam, mas porque você merece ter paz. Entende? Porque quando a gente não perdoa, o lado mais ruim é para a gente mesmo, que a gente fica ruminando aquilo. Fica pensando, fica sentindo, fica se envolvendo emocionalmente com aquilo. Então o perdão não é em função do outro, é em função da gente. Percebe? E aí, ó, nessa quadratura dessa Lua com Saturno e Netuno, de Júpiter com Saturno e Netuno, esse emocional, sentimental em Gêmeos com relação aos pensamentos, na conjunção, expande conjunção, é um desafio, porque é uma energia muito forte. Então, cuidado com essa expansão desse emocional, desse mental. E ali, nessa quadratura com Saturno e com Netuno, está falando, olha, mais atenção com a expansão, vai com calma, vai com respeito, vai com responsabilidade, não se iluda, não fantasia a história, não entre nos devaneios da história, tá certo? Porque o desafio está posto. Quadratura é desafio posto. Entende? E a cura é dar conta desse desafio através desse tudo que eu falei aqui, desse triângulo. Percebe? Essa Lua está fazendo ali um sextil com Vênus. Então, em Áries, acaba envolvendo Júpiter também, nesse sextil. Então, quer dizer, se harmonize, tome a iniciativa própria de se harmonizar, se equilibrar emocionalmente, sentimentalmente,
por conta dos seus pensamentos, porque aí você vai estar sendo justa com você mesma, com você mesmo. E não vai entrar ali naquele desafio ali que é poderoso, esse desafio é forte. Porque, sobretudo, essa relação de Júpiter, nessa quadratura com Saturno, da expansão e limitação. Você entende? A justiça e a dureza da vida, porque Saturno é duro. Ele não... As coisas com ele, 9,99 bomba. É só nota 10, porque é estrutura. Então, esse desafio é um desafio que, quando a gente dá conta dele, desenvolve uma estrutura na gente. Ali uma estrutura emocional, nessa relação com a Lua, em Gêmeos e conjunção com Júpiter. Então, uma estrutura emocional, sentimental. E ali, quando está fazendo uma conjunção com Netuno, uma estrutura espiritual. E aí a gente tem que desenvolver, porque está em Áries, uma ação, uma atitude, uma iniciativa de dar conta disso, de dar tempo para essa estrutura. Porque Saturno é tempo. E quando a gente olha uma construção, quando faz a estrutura da construção, seja essa estrutura qual for, pequena ou grande demais, quando faz a estrutura ali, ela fica um tempo até ela se solidificar, concretizar, para dar conta de manter o que está sendo construído em pé por muito tempo, seja uma casa, seja um prédio gigante. Entende? Então, vamos com calma, lá pelas 14h30 horário de Brasília, 14h30 e pouquinho, essa lua já começa, aí sai dessa conjunção com Júpiter, vai manter ainda um pouco, mas ela já começa o movimento no signo de Câncer. E aí, continua na lua nova. E aí é aquela história do semear e do plantar através desse mundo da comunicação, que essa é uma nação de Gêmeos que vai falar muito forte dentro da gente, na relação com a nossa própria casa, que a primeira casa é o corpo, depois a casa que a gente mora, a família, a cidade, o país, o planeta e por aí vai. Beleza? Então são essas informações para o dia de hoje. Se você quiser saber mais, porque tem que fazer o próprio mapa para saber onde cai no próprio mapa, isso aqui é uma leitura coletiva, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem para a gente estabelecer uma comunicação. Eu atendo presencialmente via web, online, tá? Astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, que é o estudo dos mapas um com o outro, astroterapia, astrologia mundial, uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Valeu. Até mais.